Oi, crianças, tudo bem? Eu tô aqui com mais uma atividade muito especial no canal Tia Adri e você. Hoje eu vou trabalhar com vocês. Eu falo trabalhar porque, na verdade, eu vou contar uma história que vocês já conhecem. Muitos de vocês já conhecem, a maioria. Eu também adoro, conheço, já contei muitas e muitas vezes essa história, mas sempre gosto de contar ela porque é muito divertida. É a história dos três porquinhos. Vamos lá? Depois da gente fazer essa história, eu vou propor duas tarefas para vocês fazerem aí na sua casa, tá bom? Vamos lá então. Era uma vez três porquinhos. Esses porquinhos, eles adoravam brincar na floresta. E lá, eles adoravam cantar uma música também. Eles faziam uma roda e cantavam. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. E aí, o porquinho que era mais responsável, o mais velho, ele disse assim: eu acho melhor a gente construir uma casa para poder se abrigar, porque mais tarde pode ser que apareça aqui o lobo e a gente tem que se proteger. E aí, os porquinhos resolveram ouvir o irmão mais velho. O mais novo, ele era um pouco preguiçoso. Ele resolveu fazer uma casa de palha, que era mais rápido, mais fácil de construir e sobrava mais tempo para ele brincar. Então, ele foi lá e construiu uma casa de palha. Ficou bonitinho. O porquinho do meio, ele resolveu construir uma casa de madeira. Não era também tão reforçada, deu um pouquinho mais de trabalho do que a casa de palha, mas também logo ele terminou para poder brincar. E aí lá fora eles continuaram cantando. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. O outro irmão, ele resolveu fazer uma casa mais reforçada, que era uma casa de tijolo. Só que demorava muito mais, né, para poder construir. E enquanto eles brincavam, o terceiro porquinho, o mais velho, ficou lá construindo a sua casa sem pressa. Mas, depois de um tempo que eles brincavam já na floresta, apareceu o temido lobo mau. E esse lobo, ele estava com muita fome. E aí, na hora que ele chegou, os porquinhos correram desesperados para suas casas. E o porquinho não quis nem saber de conversa, ele estava com fome. Chegou perto da casa de palha e disse: abra a porta, senão eu vou soprar. E o porquinho ficou lá tremendo de medo. Mas, como não respondeu nada, o lobo imediatamente encheu o pulmão de ar e deu um sopro só. E nesse sopro, a casa do porquinho, a casa de palha, voou pelos ares. O lobo, então, mais do que depressa, saiu correndo atrás do porquinho e o porquinho resolveu pedir abrigo na casa do irmão, que tinha a casa de madeira. E lá ele entrou e os dois ficaram lá, tremendo de medo. O lobo chegou e fez da mesma forma. Abra a porta, senão eu vou soprar. E aí ele encheu o pulmão de ar e, com um sopro só, a casa também foi pelos ares. Ai, 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 ai. Os dois porquinhos não pensaram duas vezes. Correram para a casa do irmão, que já estava prontinha. A casa de tijolos, entraram lá. E lá esperaram a chegada do lobo, que estava correndo atrás deles. E chegou também. A casa ficou bonita, olha só que bonita. O porquinho estava lá tranquilo, porque a casa dele era muito segura, né? O lobo chegou e já foi falando. O que ele falou? Abra a porta, senão eu vou soprar. E o porquinho disse, pode soprar. E aí, o lobo encheu o pulmão de ar. Soprou uma vez. Soprou outra vez. E o fôlego foi acabando. Ele não aguentava mais soprar. E ele percebeu que quanto mais soprava, a casa mal saía do lugar. E aí ele falou, não vai adiantar esse meu plano. Eu vou ter que arrumar um outro plano.
E ele percebeu que na casa tinha uma chaminé. Ele falou, esses porquinhos que me aguardem, eu tô morrendo de fome, eu vou subir rapidinho nesse telhado, entrar pela chaminé e pronto. E ele foi, com toda a garra, com toda a velocidade, subiu. Chegou lá, na boca do telhado e se jogou com tudo. E olha o que aconteceu lá embaixo, tinha fogo na lareira. E o lobo saiu, voou com fogo no bumbum, olha só. Olha lá. Parece um tiro de tão rápido. E depois dessa, o lobo nunca mais se arriscou a voltar na casa dos porquinhos. Olha lá, os porquinhos ficaram firmes e seguros dentro da casa do irmão e aprenderam a lição, que não deveriam ser tão preguiçosos na hora de fazer as suas casas. Tá bom? Pauzinha aí que eu vou explicar como vai ser a nossa atividade. Voltei, crianças, para explicar a nossa atividade. Vocês repararam que ao contar a história, eu usei algumas figuras? Eu quero que vocês me ajudem a ordenar essa história. Eu quero saber como essa história começou. Aí na sua casa, se você tiver o livrinho dos 3 porquinhos, você pode ir identificando. Se você não tiver, você pode lembrar comigo e ir falando depois para a mamãe como começa, como é o meio e como é o fim dessa história. Como essa história começou? Ela começou com o lobo mau voando pela chaminé? Não, né? Ela começou com o porquinho mais velho construindo a casa de tijolo? Também não. Ela começou com o lobo soprando? Também não. Como essa história começou? Olha só, vamos relembrar. Era uma vez... Quantos porquinhos? 3 porquinhos. Vou procurar aqui a figura, olha lá. Assim começa a história. 3 porquinhos, tá? Um dos porquinhos construiu a primeira casa, foi de tijolo? Não. Foi de madeira? Não. Foi de palha, olha lá. Ele construiu uma casa de palha. O segundo porquinho construiu a casa de tijolo? Não, né? O segundo porquinho construiu a casa de madeira. E o terceiro porquinho construiu a casa de, finalmente, tijolo. Muito bem. Essa é a ordem. Depois disso, o que aconteceu? Os porquinhos foram brincar na floresta e chegou o terrível porquinho mais velho. Foi? Ele que chegou? Quem que chegou? Hã? Chegou o terrível lobo mau. Essa é a sequência, ó. O terrível lobo mau. Ele assoprou primeiro a casa de madeira? Não. A casa de tijolo? Não. A primeira casa que ele soprou foi a casa de palha. Olha lá, que voou pelos ares. A segunda casa foi a de tijolo? Não. Foi a de madeira, que voou pelos ares. E a terceira casa que voou pelos ares foi a casa de tijolo. Foi? A casa de tijolo voou. Não, né? A única que ficou em pé inteirinha foi a casa de tijolo. E aí, depois disso tudo, como o lobo não conseguiu derrubar a casa de tijolo, o que ele fez? Ele arrombou a porta? Ele entrou pela janela? Não. O que ele fez? Ele entrou pela chaminé. E o que aconteceu quando ele entrou na chaminé? Ele queimou o bumbum na lareira e saiu voando pela chaminé, olha lá. Depois ele voltou para ameaçar os porquinhos? Não, né? Depois dele ter feito tudo isso, os porquinhos ficaram felizes e seguros. Olha que bacana, a gente ordenou toda a história. O começo, o meio e o fim. Eu quero que você conte para a mamãe aí em casa essa ordem. Depois, eu quero que você faça um trabalho diferente aí. Você pode usar, pede para a mamãe procurar, você pode usar papel crepom, você pode usar palha, você pode usar o material que tiver em casa. Aqui são essas palhas que a gente usa para poder colocar
nos enfeites. Eu posso também usar folha, se ficar melhor, o que eu tiver em casa, para poder fazer uma casinha de palha, ó. Colar palha, colar um material parecido com a palha. Então, a gente vai trabalhar com colagem, tá bom? Fazer uma casa de palha. Depois, para fazer a casa de madeira, eu posso usar palitos. O palito mais comum que a gente tem em casa é o palito de fósforo, mas se tiver palito de sorvete também, ou pedacinhos de madeira, pazinha de sorvete, o que tiver em casa você pode fazer. Olha que bonitinho que fica, ó, a casa de madeira. E por último, a gente vai tentar fazer uma casa de tijolo. Corta em pedacinhos de papel colorido, ó, parecendo os tijolinhos da casa, que é o papel pardo, né? Papel craft. Mas você pode usar outros tipos de papel. Você pode pintar uma folha de papel toda de marrom ou de vermelho, né? Que é a cor do tijolinho. Cortar em pedacinhos, retângulos pequenos e depois fazer a colagem. Olha que lindo! Vamos ver quem consegue fazer as 3 casas dos porquinhos aí em casa? E não esquece também de desenhar os porquinhos. É fácil de desenhar os porquinhos. Você pode usar os círculos para poder fazer a cabeça, para poder fazer o corpo do porquinho, tá bom? Então, faça aí os desenhos e não esquece de postar depois lá na hashtag Fica em Casa 3 Irmãs, as fotos ou os vídeos do seu trabalho, tá bom? Se gostou, dá um like, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê. Beijo, tchau, tchau, crianças!